Olá, seja muito bem-vinda. Eu estou bem feliz de dividir esse momento aqui com você. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você decidiu que esse ano vai ser determinante para a sua carreira. E eu posso estar falando com uma pessoa que já entrega bons resultados, uma pessoa que já deu vários saltos na carreira, mas que decidiu que quer jogar agora num outro nível, num nível mais estratégico, num nível mais intencional. Então, que bom, você está no lugar certo. A gente vai fazer essa conversa aqui de uma forma bem objetiva, bem prática. Eu não quero nem chamar de aula, tá? Porque realmente eu quero que isso aqui se torne como uma conversa, como se você estivesse aqui comigo, combinado? Então, para a gente começar, antes de eu falar o que você precisa fazer esse início de ano para que a sua carreira deslanche, a gente vai conversar o que você não pode fazer. Porque tão importante quanto saber o que fazer é saber o que você precisa evitar. Boa parte, para não dizer a maior parte das mulheres, e eu estou falando mulheres porque meu público é de mulheres, faz a virada de ano com bastante esperança, com muitas metas, mas com pouco plano, com pouco planejamento, e automaticamente, ou consequentemente, uma execução quebrada. Ela não consegue chegar no objetivo dela porque ela não se planejou devidamente, estrategicamente, e automaticamente não tem execução que sustente um plano que não existe. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro erro, tá? O segundo erro é ignorar o poder dos 3 primeiros meses do ano. É o primeiro tri que vai definir o tom do restante do ano. Isso não quer dizer que, caso você não tenha uma boa, uma excelente performance nesse primeiro tri, que o ano acabou. Mas significa que se você conseguir fazer ele muito bem, você consegue empilhar muito mais resultados, você consegue empilhar muito mais conquista, você consegue empilhar muito mais visibilidade positiva. É sempre esse pensamento. Eu lembro que quando eu estava no mercado financeiro, a gente falava muito de empilhamento, mas empilhamento de receita. E era bem nessa lógica. Caso a gente tivesse um bom início de ano em relação ao nosso resultado, nosso faturamento, o restante do ano meio que caminharia em juros compostos, né? Então, você tem um resultado muito maior, muito melhor no final do ano quando você faz esse primeiro tri com essa intensidade. É isso que você precisa pensar na sua carreira, combinado? Já vou emendar aqui com a terceira coisa para você evitar, porque está muito ligada com a segunda, tá? Que é você, ou muitas mulheres, não vou falar você não, mas muitas mulheres olharem estrategicamente para tanta coisa, menos para a carreira. Então elas olham para o negócio, elas olham para o time, porque a gente tem muita mulher competente aqui, mas para a própria carreira, ela se sabota. Ela deixa para olhar depois, ou ela só olha um palmo à frente, ela não olha, não tem uma visão de longo prazo, e isso prejudica o objetivo, isso prejudica os resultados que ela deseja, enfim, que é realmente algo que é indelegável, né? É a carreira. Bom, acho que eu já trouxe aqui os pontos que você precisa evitar, que você não pode cair na armadilha. Tem mais um aqui que eu deixei de falar, tá? Sair abraçando tudo nesse começo de ano para tentar mostrar resultado. Isso aqui é bem ruim também. É tão ruim quanto nos planejar é você tentar apostar em tudo. O que as pessoas geralmente fazem, né? Elas vêm para o começo do ano cheia de fôlego, né? Porque dá aquele respiro do final do ano, e elas acreditam que se elas mostrarem trabalho fazendo muita coisa, com muita intensidade, com muito volume, elas vão conseguir chegar onde elas desejam. E eu sinto te informar que isso é coisa de gente desorganizada e desesperada. E o teu gestor vai perceber isso, tá? Primeiro que você não vai conseguir sustentar isso pro ano inteiro. Você vai ter entregas aí aleatórias e nenhuma muito bem feitas, caso você abrace tudo. Segundo, que as pessoas conseguem perceber quando você está fazendo as coisas por desespero ou para mostrar trabalho. Não é esse o objetivo. E não que você não tenha que mostrar trabalho, você vai mostrar trabalho, mas é diferente. Uma pessoa estratégica, uma pessoa que sabe o que está fazendo, serena, isso tem uma diferença muito grande. Isso separa meninas de mulheres. Certo? Então, bora lá para a gente falar o que você precisa fazer? Eu espero que você esteja anotando isso, porque isso vai fazer muita diferença toda vez que você revisitar. Você vai se lembrar do que a gente conversou aqui. Que isso não morra só nessa primeira conversa. Combinado? Então, vamos lá. Tem uma coisa que você vai definitivamente precisar cultivar esse ano se você deseja uma carreira mais estratégica, tá? E quando eu digo carreira estratégica, é um olhar estratégico para a carreira, tá? A primeira coisa é saber ler cenário. Essa é uma habilidade complexa e realmente
é uma habilidade que realmente divide meninas e mulheres, tá? Porque a gente ouve muito falar de tantas habilidades, né, para o mundo corporativo, inteligência emocional, adaptabilidade, flexibilidade, comunicação, todas são muito importantes e relevantes. Mas essa habilidade específica de leitura de cenário, ela está num nível que você não vai encontrar tão facilmente quanto as outras, tá? Raríssimas pessoas têm. Só pessoas que realmente sabem jogar o jogo do corporativo da forma correta vão saber fazer uma boa leitura de cenário. E eu tô te falando isso porque, assim, muita gente, às vezes, consegue chegar em algumas posições com base no puxa-saquismo, com base em estar em panelinhas que, de alguma forma, promovem ela, mas isso não sustenta por longo prazo, tá? A ideia é que você chegue nos lugares que precisa chegar por uma boa leitura de cenário, por um bom emprego das suas habilidades, por um bom emprego da sua energia, por um bom emprego dos seus recursos no geral, certo? E a leitura de cenário ela vai ser muito importante para isso. Eu vou te dar alguns exemplos do que você precisa mapear já nesse primeiro tri, que é basicamente a leitura de cenário em execução. Então, primeira coisa que você precisa mapear, tá? As dinâmicas de poder. Nick, para que eu vou querer saber quem tem ou não tem influência na minha área ou na empresa? Porque isso muda o jogo. Você saber quem são as pessoas que tomam decisão, você saber quem são as pessoas que influenciam as pessoas que tomam decisão, isso pode virar uma chave gigante para sua carreira. Saber de quem se aproximar, saber de quem você precisa evitar um confronto, isso é inteligência, sabe? Inteligência política, que é outra coisa que pouca gente tem. É a capacidade de você saber ler o cenário e colocar as suas peças ali do xadrez no lugar certo. Ou melhor que isso, né? Antecipar movimento e saber qual que é o momento de se movimentar e qual peça que você precisa movimentar. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Espero que sim. Então, dentro do que você precisa mapear nesse início de ano, são as dinâmicas de poder. Quem que virou o ano recebendo mais crédito? Quem que virou o ano recebendo mais poder de decisão ou poder de influência? Quem está com essa influência simbólica? E eu estou falando simbólica porque nem todo mundo que tem influência tem cargo. Às vezes tem alguém com um cargo super relevante que não tem tanta influência quanto alguém num cargo menor. Porque influência se constrói, influência é conquistada. Não é algo que vem junto com o cargo. Eu tenho certeza que você conhece algum gerente que tem menos influência que um coordenador específico. E você pode ter certeza, se você for fazer engenharia reversa ali do porquê, é com certeza uma questão de bons relacionamentos, de capacidade de tomar decisões assertivas, capacidade de ser político, capacidade de saber falar no timing. Isso tudo compõe ali uma pessoa que acaba tendo mais visibilidade. Então, essa questão de mapear dinâmicas de poder, mapeie também as mudanças que aconteceram recentemente e que estão para acontecer ao longo do ano. Você se moldar, você se basear em tudo que está acontecendo em relação à empresa, isso é uma moeda assim de troca absurda, tá? Por quê? A empresa está indo para um caminho. Tem uma maré junto com ela. Se você está indo para outro rumo, você vai ter que ir sozinha. Se você vai junto com a empresa, você vai junto com aquela maré. Você entende? É mais fácil. Vou dar um exemplo para você. Poxa, a gente está fazendo aqui na empresa alguns projetos de digitalização dos nossos processos. Então, a gente está levantando bastante, estão existindo bastante projetos dentro dos projetos macros, né? Bastante squads dentro dos projetos macros, para a gente lidar com esse tipo de coisa. Cara, como é que eu entro nisso? Como é que eu faço parte disso? Entende? Então, se a empresa está indo para um lugar, que eu encontre ali o meu espaço dentro desse rumo que a empresa está tomando. Nunca o contrário, nunca sozinha, certo? Segue o fluxo. Outra coisa que você precisa mapear também, o que são prioridades declaradas e o que são apenas formalizações, formalidades, na verdade. O que são
prioridades declaradas, onde você percebe que há um movimento real e onde você percebe que só há uma formalidade. Isso aqui tá, a empresa está considerando isso como prioridade. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pode não ser esse, mas geralmente é, né? Estamos super preocupados com ESG, então a gente está iniciando alguns projetos. Beleza, pode ser que até tenha uma preocupação sobre isso, mas todo o movimento da empresa real, do dia a dia, é voltado para uma outra frente. Por exemplo, market share, tá? Nick, a empresa não pode ter mais de uma prioridade? Pode, mas eu espero que você saiba se colocar na prioridade que realmente vai gerar impacto para a empresa, que vai realmente gerar uma visibilidade para o seu trabalho, certo? E por isso é importante você saber quem são as pessoas que estão dominando as dinâmicas de poder, porque para onde elas estão indo, provavelmente é para onde você deveria estar mirando o seu canhão também. Bom, fechada essa questão de mapeamento, o que você precisa descobrir também, ou precisa se integrar, tá, disso? O modelo de avaliação da sua empresa. Por que acontece? Tem muita gente que está jogando um jogo sem saber as regras. O modelo de avaliação é super importante, tá bom? Então, Nick, o que seria modelo de avaliação? A minha empresa, ela tem um modelo objetivo de avaliação, ou seja, eu sou avaliada pelo que eu faço, eu tenho métricas que são definidas logo no início do jogo, logo no início do ano, ou não, ou eu tenho um modelo, por exemplo, de curva forçada. O que seria o modelo de curva forçada? A minha avaliação depende da avaliação dos meus pares. Eu posso ter ido bem, mas se meus pares foram melhores do que eu, então eu vou receber uma remuneração menor, ou então recebo uma classificação menor de avaliação. Eu preciso estar por dentro de qual que é definitivamente o modelo que eu estou jogando, para eu saber fazer bom proveito das regras desse jogo. Eu, inclusive, estou pensando em quero fazer, tá? 2 aulas sobre esses assuntos, tanto sobre leitura de cenário, quanto sobre tipos de avaliação, para ensinar vocês realmente a fazer conta, ensinar vocês o que olharem, quando vocês fazem um tipo de movimento específico, dependendo de qual que é o teu modelo de avaliação. Bom, né? Vocês me avisam aí se faz sentido para vocês. Bom, então assim, você sabendo, né, o que caracteriza cada uma das avaliações, quais são as regras, automaticamente você precisa se moldar a elas, tá? Então, para isso, essa minha próxima aula vai servir, tá? Mas, de pronto, de cara, saiba qual que é o tipo de avaliação, porque isso vai definir, inclusive, o seu plano de ação, beleza? Terceira coisa, defina 3 apostas de carreira que realmente vai mudar o seu ponteiro. Mas o que eu quero dizer com isso, tá? 3 movimentos importantes para você esse ano. Só que eu não quero que você faça coisas irreais ou coisas que não fazem sentido. Por exemplo, esse ano eu quero virar gerente e você ainda é analista sênior. Não, tá? Realmente movimentos que eles possam ser reais. Mas mesmo você que já está num próximo passo, né, que já tem a promoção como próximo passo, a promoção para gerente, ou para coordenador, ou para diretor, enfim. Às vezes, faz sentido, olha aí a habilidade de leitura de cenário, você fazer um movimento que te desvie do objetivo, daquela linha reta, mas ele vai encurtar caminho, ele vai servir como um atalho. Por exemplo, vamos supor que você está numa área, você é coordenador, e uma área super enxuta. Então, você tem pouquíssimos pares e o seu gestor é muito atuante ali, você não tem muito espaço. Teoricamente, para você ascender ao nível gerente, na mesma área, você vai precisar que esse cara saia. E sabe lá quando isso vai acontecer? Então, a ideia é que você, de repente, possa olhar para os lados. Cara, tem alguma área parceira, par minha, que eu consiga assumir como coordenadora, fazendo um movimento lateral e no médio prazo eu consiga ascender a posição de gerente, porque tem mais pista para mim? É isso que você precisa observar. Então, olha com bastante atenção, tá, para esse tipo de coisa, porque às vezes você está insistindo num caminho reto, quando se você fizesse uma pequena curva, mudaria tudo, você pegaria um atalho e chegaria primeiro.
Às vezes coisa de 2, 3 anos de diferença, tá? Confia em mim. É que tem gente que acha que só existe um caminho, né? Então ela precisa seguir ali. Não é, tá? Me ouve e acredita em mim. Já vi várias pessoas fazendo esses caminhos e se dando muito melhor do que gente que seguia direto, tá? Então, o que seriam esses 3 movimentos? Por exemplo, eu quero ser promovida. Beleza, esse é o último movimento, certo? Qual que seria um movimento anterior a esse? De repente, fazer esse desvio, mudar de área. Beleza. E qual que seria o movimento anterior a esse? Para que eu seja vista como potencial coordenadora dessa próxima área, talvez eu deva participar de um projeto junto com essa área. Talvez eu deva ter algum tipo de interação. Talvez eu deva conhecer as pessoas que trabalham ali, conhecer os tomadores de decisão daquela área. Então, basicamente, você viu o que eu fiz? Eu, beleza, joguei a minha meta como principal objetivo, que é ser promovida, mas eu fiz uma engenharia reversa, me dando uma possibilidade de saber qual é o meu próximo passo. Isso é desenho de plano de carreira, tá? Se você fizesse um plano de carreira para 5 anos, basicamente é isso que você deveria fazer. Mas estamos olhando aqui dentro do ano, né? Então, basicamente esse desenho que você precisa fazer. Estou sugerindo promoção, mas de repente você quer um aumento, de repente você quer mudar de área mesmo, de repente você quer sair da empresa e ir para uma empresa que você tem super vontade de trabalhar, de repente você quer fazer uma transição de carreira, não sei. Mas sempre faça essa engenharia reversa nesses 3 movimentos que faz muito sentido, dá muito certo, tá? Outra coisa, como alinhar a expectativa com o gestor logo no início do ano? Essa é uma coisa que eu sei que muita gente foge, porque dá trabalho, porque não é só chegar lá falando, você tem que se preparar, você tem que vir munida com informações, com dados, com seus dados, e estar pronta para ser bem posicionada, para ouvir, às vezes, o que você não queria ouvir, e para ajustar o que precisar ser ajustado, tá? Não espera só os momentos de avaliação, os momentos de performance review, os momentos de ciclo de meritocracia para você ter uma conversa franca com o seu gestor. E muito menos espere que ele tome essas decisões por você. Que ele chegue lindamente num dia e fale assim: olha, fulana, vamos conversar? Queria te dar um feedback. Olha, fulano, vamos ter uma conversa sobre o seu semestre? Vamos ter uma conversa sobre carreira? No mundo ideal, é assim que o gestor faz. No mundo ideal, o gestor desenvolve as pessoas, ele acompanha, ele está presente, ele faz o PDI. Mas no mundo real não é assim que acontece. No mundo real, os gestores eles estão focados nas coisas que eles têm para entregar, nas metas que eles precisam bater, nos problemas que eles precisam resolver. E se você não for um problema, ele está tranquilo e ele não está olhando para você. Olha só. Então, se tem alguém que precisa estar interessado, focado, radicalmente com a própria carreira, é você, certo? Então, primeira coisa que você precisa fazer, primeira coisa dessa específica, dessa quarta coisa aqui, é você fazer um overview de tudo que você fez no ano passado e você documentar isso, tá? Pega o último semestre, documenta isso, para que você tenha essas informações frescas na sua cabeça quando você for conversar com o seu gestor, tá bom? É ideal que você já tenha mapeado, por isso eu fiz aqui na ordem, tá? É uma ordem lógica, inclusive. Mapeado os seus pares, mapeado quem são as pessoas que são influentes, as pessoas que estão próximas do seu gestor, para você saber naquilo que você tem espaço para brigar também. Então, na conversa específica com ele, o ideal é que você não chegue pedindo espaço, pedindo promoção, pedindo nada. Porque tudo aquilo que a gente pede, a gente se coloca numa posição de inferioridade. Você não vai pedir, você vai se posicionar. Então, nessa conversa, você pode falar: poxa, eu queria bater um papo com você, olhando um pouco de horizonte de médio prazo, longo prazo a respeito da minha carreira e, ao mesmo tempo, de como eu posso te ajudar aqui na área. E aí, na conversa específica, você pode falar: olha, fiz um apanhado de tudo que a gente desenvolveu no ano passado, tudo que eu andei me desenvolvendo aqui dentro da área no passado, queria te mostrar algumas coisas. E aí mostra lá bonitinho da onde que saiu um indicador, para onde ele foi, de acordo com o que você atuou, de acordo com alguma ação que você fez, alguma iniciativa que você tomou, enfim, algo que você tenha participado, tá? Então, você vai sempre, enfim, mostrar para ele isso e vai seguir com
eu queria muito continuar contribuindo. E eu queria saber aonde que eu mais posso te apoiar, aonde que o meu trabalho mais faria diferença para você. Isso é ouro, tá? Isso é ouro, porque para um gestor escutar isso, é 1 em 1 milhão. As pessoas não têm essa conversa, as pessoas, porque primeiro, as pessoas sempre estão pensando em si, então elas sempre vão com o discurso de eu queria mais espaço, eu queria ser promovida, eu mereço, né? E não é por aí. O caminho vai ser sempre, quando você quiser alguma coisa de alguém, vai ser sempre sobre oferecer ajuda para que você seja ajudado. Então é isso que você vai falar para ele. Queria muito poder contribuir mais, queria te ajudar mais, queria saber onde que meu trabalho é mais relevante, onde que faz mais diferença para você, onde que você está enfrentando o maior problema. Porque se você resolver um problema grande do seu gestor, você pode ter certeza que você vai ser lembrada por isso. Se você ficar só caçando coisas que você gosta de fazer, e que são mais fáceis, mais simples, que você consegue se livrar mais rápido, você vai ficar presa. Tá? As pessoas, são problemas triviais que as pessoas não colocam tanto crédito. A partir do momento que você começar a resolver problemas grandes, problemas que fazem diferença para a área, diferença para o seu gestor, você pode ter certeza que você já parte para uma prateleira totalmente diferente na cabeça dele. Escuta o que eu tô te falando. Bom, quinta coisa que você precisa fazer, tá? Decidir oficialmente onde você vai colocar energia nesse primeiro tri para você ganhar visibilidade, tá bom? Então, vamos supor que depois dessa conversa com o seu gestor, ele já apresentou para você algumas áreas, algumas situações, alguns desafios que ele precisa de ajuda, e você vai olhar aonde você se encaixa melhor. O que eu quero dizer com isso? Aonde você vai conseguir colocar as suas habilidades com mais... basicamente, onde que você tem mais aptidão para se encaixar com o desafio dele. Entende? Porque você não vai colocar a sua energia em algo que você precisa aprender do zero, algo que seja realmente... que demore muito para você desenvolver, que demore muito para você colher frutos, porque você não domina aquilo. Faça de tudo para você unir o útil ao agradável. Um nível de desafio que seja significativo, mas que a sua habilidade também atenda aquele desafio se você colocar intensidade. Basicamente é o flow, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre a teoria do flow, o gráfico do flow, e eu esqueci o nome da pessoa que pensou. Eu lembro que era alguma coisa Mihail. Depois você pesquisa. Teoria do flow você vai achar. Então, basicamente, a gente tem eixo Y e eixo X, tá? No eixo Y, a gente tem o nível do desafio e no eixo X, a gente tem o nível da habilidade. Se você aposta num desafio muito grande, com um nível de habilidade muito pequena, você aciona em você a sua ansiedade, desespero. E aí você não consegue entregar um bom resultado. Se você pega um desafio pequeno e você tem muito mais habilidade, a sua habilidade está descalibrada em relação àquele desafio, então vai acionar em você o tédio. Você vai falar, putz, isso aqui eu faço com o pé nas costas. Agora, se você pega um desafio considerável, mas que você também tem habilidade para executá-lo, você ativa o flow. É aquele negócio de você fazer com intensidade, com vontade, sem querer parar, porque você está se sentindo desafiada, mas você não está se sentindo inferiorizada em relação ao desafio, sabe? Então, é isso que você precisa pensar na hora que seu gestor te apresentar as possibilidades. Onde eu melhor me encaixo? Aonde eu posso ser mais útil? E, ao mesmo tempo, qual desses desafios, ou quais desses desafios vão gerar mais impacto para a empresa? Onde que a empresa vai colocar a atenção dela? Lembra que você mapeou quais eram as prioridades da empresa? Pois é. Então, você precisa também saber, bom, disso aqui, de todos esses desafios aqui, isso aqui vai dar mais barulho, isso aqui vai fazer mais sentido, isso aqui vai ter mais gente grande olhando para isso aqui. É isso que você precisa prestar atenção, entende? Para onde que as pessoas relevantes da empresa estarão olhando. Então, coloca a sua energia ali. Deu para entender? Espero que sim. Bom, sexta coisa, falei a quinta, né? Sexta coisa. Monta um plano de entrega que converse com a sua avaliação. Então, dado todo esse mapeamento, essa primeira conversa com o seu gestor, agora você vai montar um plano focado
realmente em conciliar tudo isso que você decidiu fazer com a avaliação que você espera receber. Já tenho observado o modelo de avaliação que você tem aí, tá? O erro de muita gente aqui é pensar só no curto prazo. Você precisa pensar realmente naquilo que vai ser mensurável para sua avaliação. Se eu participar desse projeto, se eu tiver essa entrega, se eu fizer isso ou aquilo, como que isso vai ser medido na minha avaliação? Você não pode ficar à mercê também só de coisas subjetivas. Nem só de coisas objetivas, nem de coisas só subjetivas, tá? Então, o que seriam as coisas objetivas? Sua entrega para aquilo que você é pago mesmo para fazer, né? Os seus números. Então, sobre essas coisas, é importante que você tenha uma boa entrega, uma boa performance, obviamente, mas não fique só à mercê delas. É bom que você tenha também coisas que você tenha participado e que não tem, talvez, na tua grade de avaliação ali um item que corresponda àquilo, mas que as pessoas importantes vão comentar sobre você. Nossa, participei de um squad aqui, de um grupo, de um projeto com a fulana, foi super especial, ela me ajudou muito. Enfim, conversa de corredor com o seu nome. É importante você ter isso, sabe? Mas também não dependa só dessas avaliações. Você precisa ter um bom resultado objetivo também. Porque caso, por acaso, sejam poucas as pessoas, ou você não tenha conseguido realmente ter, sabe, assim, um destaque muito grande nos projetos subjetivos, a avaliação objetiva vai te ajudar, tá bom? E, por último, não menos importante, decida o que não fazer no começo do ano. Então, saiba dizer não, saiba realmente se posicionar. Olha, eu tenho bastante interesse em tal área. Como eu vou me dedicar nesse projeto, ou então como eu vou me dedicar nessa frente, meu tempo vai estar bastante tomado, meu tempo vai estar intenso nisso, e eu não vou conseguir atender isso agora. Ou então, vou preferir ficar com esse. Eu posso escolher? Gostaria de ficar com esse. Porque se você cair na linha do teu chefe te oferecer 2, 3 projetos e você querer abraçar tudo porque você acha que você abraçando tudo você tem mais chance de dar certo, aí você corre o risco de escorregar naquilo que eu falei para você no início da nossa conversa, na questão de que muitas mulheres fazem, né? Abraçar o mundo, tentar provar trabalho, tentar provar serviço e no final das contas não conseguir entregar nada. Bom, eu acho que deu para você já ter clareza do que você precisa olhar, né? Do que você precisa colocar bastante atenção, colocar lupa, colocar lanterna aí. Só que eu entendo que diferente de olhar, diferente de observar, diferente de mapear, é conseguir aplicar tudo com muita diligência. É conseguir aplicar tudo com bastante intensidade. E é para isso que eu existo aqui também. Não só para te dar orientação do que fazer, mas como fazer. Esse como fazer, eu trabalho nas minhas mentorias individuais e em grupo. Eu tenho um acompanhamento de carreira hoje muito focado em mulheres líderes ou mulheres que estão a um passo da liderança e que querem saber jogar esse jogo de uma forma mais estratégica e intencional mesmo. Então, isso que eu fiz aqui com você foi te dar um panorama verdadeiro do que você precisa fazer ao longo do ano, mas eu tenho certeza que seria muito mais proveitoso e muito mais acelerado para a sua carreira se você tivesse alguém que te ajudasse passo a passo como executar isso, como diminuir drasticamente a sua margem de erro para execução de cada uma dessas coisas. Concorda? Então é por isso que eu coloquei aqui embaixo para vocês a aplicação para minha mentoria. E aí, te explicando brevemente por que eu faço uma aplicação. É porque realmente funciona como um processo seletivo. Eu tenho muito cuidado com as pessoas que eu trago aqui para dentro, com as pessoas que compõem a minha comunidade hoje, porque de alguma forma não é só sobre um conteúdo que elas terão comigo. A gente vai conviver, né? E eu digo a gente, não só eu com ela, mas com as pessoas, as outras mulheres tão incríveis quanto ela dentro desse grupo. Muita coisa para aprender, muita história para compartilhar, muito desafio para dividir. Então é por isso que eu faço nesse modelo, nesse formato de aplicação. Se você tem intenção de viver um ano realmente muito intencional, intenção de viver um ano intencional, exatamente isso. Intenção de viver um ano com muito mais estratégia, com muito mais foco, sabendo
o que fazer, sabendo o que evitar, em que momento, e totalmente voltado para o seu contexto, eu tenho certeza que a mentoria lidera é o caminho para você. Então, para que você saiba se você é a pessoa para estar aqui, faça a sua aplicação. Eu espero mesmo que essa aula, de alguma forma, já tenha te ajudado, já tenha feito você abrir seus olhos e que os próximos passos sejam ainda mais enriquecedores para você. Te vejo no próximo passo.